Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o filo Annelida, o filo dos anelídeos, que é um dos filos do reino animal. O filo Annelida ou anelídeos, ele é representado por três grandes grupos. O grupo dos oligoquetas, representado pelas minhocas. O grupo dos poliquetas, representado pelos nereidas. E o grupo dos irudíneas, representado pelos sanguessugas. As minhocas são animais de corpo alongado, cilíndrico, recoberto por anéis e com algumas cerdas corporais. As cerdas corporais auxiliam na locomoção. São descritas mais de 4.500 espécies, 300 somente no Brasil. Podem viver tanto em água doce quanto em ambiente terrestre úmido. Ao se remexerem e escavarem o solo, as minhocas ingerem porções de terra. E, assim, decompõem e transformam resíduos orgânicos em humus, um excelente adubo para as plantas. Além disso, arejam a terra facilitando a penetração de água e de raízes. São verdadeiros arados naturais. As minhocas não possuem pulmão, elas respiram através da pele. A sua pele é finíssima e úmida. E, pela pele, conseguem liberar o gás carbônico e absorver o oxigênio do meio ambiente. As minhocas podem viver até 16 anos e sua reprodução é muito rápida. Cada minhoca consegue colocar em média 15 milhões de ovos em sua vida inteira. Elas são hermafroditas. As minhocas possuem um complexo sistema circulatório e podem ter de 2 a 15 pares de corações. As minhocas podem se regenerar. Existem cerca de 6.000 espécies em todo o mundo. Podem chegar a 2 metros de comprimento. Pode-se fazer um minhocário. Seu objetivo é reciclar o lixo orgânico, transformando-o em adubo para hortas, jardins, etc. O metabolismo dos anelídeos, como em todos os animais, gera resíduos nitrogenados, que devem ser expelidos. As sanguessugas são divididas em segmentos, metâmeros. Elas apresentam também 2 ventosas. Uma posterior, que auxilia na fixação e locomoção, e uma anterior, que ajuda a sugar o sangue dos animais parasitados. A sanguessuga não é uma lesma, nem um réptil ou inseto. É um animal invertebrado pertencente ao filo Annelida. Iremos assistir uma batalha de vida e morte entre um crustáceo e uma sanguessuga. Quem vencerá? Do mesmo modo que as minhocas, as sanguessugas possuem um corpo segmentado, clitelo, e não têm parapódios. São hermafroditas e a reprodução sexuada inclui os mesmos passos descritos para as minhocas. Tem a fecundação externa no casulo. O desenvolvimento é direto, ou seja, sem a formação das larvas intermediárias. A sanguessuga, em seus ataques, usa sua ventosa posterior na fixação contra sua presa, o crustáceo caranguejo. A ventosa anterior da sanguessuga ajuda a sugar o sangue dos animais parasitados por elas.
Durante seu ataque, a sanguessuga libera um anestésico e anticoagulante, chamada hirudina, secretada junto à saliva. A região anterior da sanguessuga abriga a boca, que possui alguns dentículos raspadores. A extremidade posterior da sanguessuga não abriga o ânus. Este se abre dorsalmente antes da ventosa posterior. Como uma ectoparasita, algumas espécies são predadoras de pequenos invertebrados, como neste caso. Uma sanguessuga é capaz de ingerir um peso de sangue 3 vezes maior do que seu próprio peso. Dessa forma, o animal pode ficar bastante tempo sem se alimentar, podendo levar até 9 meses para nutrir-se novamente. As sanguessugas são usadas em muitos tratamentos na área médica, contra a gangrena, pressão alta e artrites. Os poliquetas são seres segmentados, pertencentes ao filo Annelida, compreendem um grupo bem diversificado. São animais exclusivamente aquáticos. A grande maioria das espécies é bentônica, isso é, vivem associados ao sedimento. Os poliquetas sedentários, cavadores e tubícolas, alimentam-se de depósitos, utilizando como alimento presente no sedimento. Os poliquetas carnívoros, herbívoros ou detritívoros são móveis, podem ser tubícolas ou cavadores ativos. Esse tipo é mais raro. Poliquetas são animais que se diferenciam dos outros anelídeos por possuírem muitas cerdas e parapódios. Os parapódios são segmentos que apresentam expansões laterais com grande quantidade de cerdas. Os parapódios possuem diversas formas e funções. Podem servir para locomoção, proteção, podem ajudar a criar correntes de água para os organismos que constroem tubos de proteção e podem ainda possuir regiões modificadas em brânquias, que auxiliam nas trocas gasosas. As poliquetas têm sexos separados, dioicos, com desenvolvimento indireto, através de uma larva trocófora. A reprodução é assexuada, com fecundação sempre externa. É uma classe de anelídeo que inclui mais de 11.000 espécies. Alguns pescadores utilizam-na como iscas de peixes. O reino animal, ele pode ser dividido em diversos filos ou grupos. Os principais filos ou grupos do reino animal são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós, a espécie humana, está localizado no grupo dos cordados. Devemos relembrar que o reino animal ele é formado por indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos podem ter tecido verdadeiro ou não ter tecido verdadeiro. Então, as esponjas, que são os poríferos, fazem parte do grupo dos tecidos não verdadeiros. Os demais seres vivos, do tipo animal, possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros são oriundos dos folhetos embrionários, que podem ser do tipo ectoderma, mesoderma e endoderma.
Os animais que possuem apenas 2 tipos de folheto embrionário na sua formação são chamados diblásticos. Os animais que possuem os 3 tipos de folhetos embrionários, ou seja, na formação do embrião, na formação do novo ser vivo, ele desenvolve 3 folhetos embrionários, nós chamamos de triblástico. Então, os animais diblásticos são representados pelos quinidários, que possuem 2 folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Todos os demais animais são do tipo triblástico, apresentam os 3 folhetos embrionários durante o desenvolvimento. Nós temos ainda os chamados celomados e não celomados, que é o acelomados ou pseudocelomados. Então devemos lembrar que celoma significa uma cavidade onde vai armazenar os órgãos internos dos animais. Então nós temos seres animais que não possuem essa cavidade diferenciada, então não tem esse espaço formado por mesoderma propriamente dito, então são animais acelomados, como os plateumintos. Então eles são triblásticos, porém acelomados. Então vamos imaginar que o celoma seria uma cavidade, um buraco, onde a parede deste buraco ele é formado especificamente por mesoderma. Então, os animais que possuem essa cavidade revestida por mesoderma, nós chamamos de celoma, celomado. Então, nós temos os neomaltemintos, que são pseudocelomados, uma parte é mesoderma e outra parte ou é ectoderma ou endoderma, mas não é totalmente de mesoderma. Então nós temos plateumintos acelomados, não possuem essa cavidade forrada por mesoderma. Nós temos os neomateumintos, que são metade mesoderma e outra metade de outro tecido, de outro folheto embrionário. E nós temos os demais animais que são do tipo celomado, inclusive nós somos celomados. Existe chamado protostômios e o deuterostômios. Lembrar que quando falamos desse conceito, imaginar um tubo digestivo onde nós temos a boca e o ânus como final do tubo digestivo. Existem animais que começam na fase embrionária a formar a boca primeiro e depois o resto do sistema digestório. A esses animais nós chamamos de protostômios. Então, primeiro forma-se a boca. E nós temos animais que são inverso. Primeiro forma-se o ânus e depois vai dar origem ao resto do sistema digestório. Isso é chamado de deuterostômios. E nós somos do tipo deuterostômio, ou seja, formamos o ânus primeiro para depois formar a boca. Então, basicamente, nós temos essa classificação. E em cima dessa classificação geral, nós temos a distribuição dos filos do reino dos seres, do reino animal. E aqui nós temos um resumo de cada um desses reinos, do poríferos, de cada um desses filos ou grupos, que pertencem todos ao reino animal. Nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E devemos lembrar que este grupo nós chamamos de invertebrados, e nós temos o grupo dos vertebrados, que seria o grupo dos cordados, que vai envolver peixes, anfíbios, que são sapos, por exemplo, répteis, aves e os mamíferos como nós. Nós temos os vertebrados, que são os cordados, e os invertebrados, que são os demais filos ou grupos do reino animal. Sendo assim, em relação aos anelídeos, eles são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, apresentando uma nítida segmentação. O filo Annelida apresenta cerca de 15.000 espécies.
São encontrados na água doce, salgada e em solo úmido. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas. Os anelídeos são animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. Apresenta o sistema digestório completo, com boca e ânus. E nós temos aqui os 3 grupos ou classes dos anelídeos. Então nós temos aqui o grupo dos oligoquetas, representado pelas minhocas. Então, oligoquetas são aqueles grupos que apresentam poucas cerdas no corpo. Nós temos o grupo dos hirudíneas, que é o da sanguessuga, que não apresentam cerdas e ainda apresentam ventosas. E nós temos, por fim, o grupo das poliquetas. Então, são aqueles que apresentam muitas cerdas no seu corpo. Então, basicamente, nós temos aqui os 3 representantes dos grupos dos anelídeos. Em relação à classificação geral dos anelídeos, eles podem ser subdivididos em 3 grandes classes, chamadas poliquetas, oligoquetas e hirudíneas. E essas classes se baseiam na presença ou não de cerdas. Então vamos rapidamente dar uma olhada nas principais características dos grupos. Então nós temos os poliquetas. São aqueles anelídeos que apresentam muitas cerdas e muitas vezes apresentando o chamado parapódios, que são estruturas com muitas cerdas que vão auxiliar no funcionamento do organismo. Então, os poliquetas são animais que se diferenciam dos outros anelídeos por possuírem principalmente segmentos que apresentam expansões laterais chamadas de parapódios, com grande quantidade de cerdas. Grande parte dos representantes é marinha. Possui cabeça diferenciada com estruturas sensoriais, sexo separado, portanto dioicos, e geralmente apresenta brânquias. Como exemplo de poliquetas, podemos citar as espécies do gênero Nereis. São seres bentônicos, ou seja, vivem no substrato, sésseis, com fecundação externa. Os ovos fecundados eclodem uma larva, que se desenvolverá no adulto depois. Portanto, o desenvolvimento é indireto. Algumas espécies possuem reprodução assexuada, realizada através do processo do brotamento ou da fragmentação do corpo. E uma das características desse grupo é a quantidade de cerdas e muitas vezes os parapódios, que são essas expansões na cabeça, principalmente do animal. Aí nós temos o outro grupo, que são dos oligoquetas, que são o grupo das minhocas. Elas possuem poucas cerdas pelo corpo e apresentam o clitelo. Então, esses organismos apresentam um corpo longo, cilíndrico e são dotados de poucas cerdas. Estruturas rígidas quitinosas que ajudam na locomoção. São encontrados normalmente em solos úmidos, mas podem aparecer em água doce e água salgada. Como exemplo de oligoquetas, podemos citar as minhocas. Os oligoquetas são hermafroditas simultâneos, ou seja, possuem gônadas femininas e masculinas ao mesmo tempo, e neles ocorre a fecundação cruzada. Pelo devido complexo de reprodução, eles não conseguem fazer a autofecundação. Mesmo sendo hermafrodita, não fazem a autofecundação. A fecundação e o desenvolvimento ocorrem no interior de uma estrutura segregada pelo clitelo, que é chamada de casulo, não existindo estágios larvais, nem mesmo nas espécies marinhas. Então, o desenvolvimento, nesse caso, ele é sempre direto. As minhocas apresentam comportamento
fotofóbico, ou seja, procuram sempre se afastar de áreas muito iluminadas e secas. Então, nós temos aqui a representação das minhocas e nós temos aqui a estrutura, que é o clitelo, que seria a principal responsável pela formação do casulo na reprodução deste animal. E, por fim, nós temos o grupo dos hirudíneas, que são aqueles anelídeos que não apresentam cerdas, também não apresentam parapódios, e a sua grande diferença está na presença das ventosas. Então, esse grupo apresenta indivíduos com corpo achatado dorso-ventralmente, sem parapódios e sem cerdas. Possuem representantes, em sua maioria, de água doce. Uma característica marcante desses animais é a presença de ventosas, que garantem a locomoção e a fixação do animal. São organismos com fecundação cruzada e desenvolvimento direto. É a menor classe em termos de diversidade de espécies, até o momento. Foram descritas cerca de 500 sanguessugas. A maioria das sanguessugas são parasitas externas, chamadas de ectoparasitas, e alimentam-se de sangue e fluidos de outras espécies. Elas produzem uma substância anestésica e anticoagulante, chamada hirudina, secretada junto à saliva, no local de fixação no hospedeiro. Então, nós podemos observar, neste caso, as ventosas que servem para fixação e alimentação deste anelídeo. E aqui uma das formas de locomoção, que é chamada mede-palmos. Então, ele coloca sua ventosa, passa pela ventosa, fixa-se a outra ventosa e vai fazer uma espécie de cambalhota. Essa locomoção em forma de cambalhota nós chamamos de mede-palmo. E esses são os principais grupos dos anelídeos. Nesta imagem, nós temos a representação dos 3 grupos dos anelídeos: os oligoquetas, poucas cerdas; os poliquetas, muitas cerdas; hirudíneas, sem cerdas e com ventosas. Então, nós temos aqui, neste caso, o clitelo, que seria responsável pela reprodução das minhocas. Esse clitelo é que irá fazer o casulo e promover a fecundação dos gametas e formação do casulo para depois formar os ovos propriamente dito. E observe que ele tem boca e tem o ânus, portanto, o sistema digestório completo. Nos poliquetas, eles são caracterizados pelos excessos, pela quantidade grande de cerdas, que nós chamamos de parapódios, que podem ser vistos e com bastante evidência nesses 2 tipos de animais. E nós temos, por fim, deste grupo, os hirudíneas, que são aqueles sem cerda, que não apresentam cerdas e apresentam ventosas. A ventosa posterior de fixação, que geralmente é maior, e a ventosa oral, que vai sugar, que vai fazer a alimentação deste anelídeo. Então nós temos os 3 grupos aqui: minhoca, sanguessuga e os poliquetas de forma geral, basicamente as nereidas. E vamos falar agora sobre a morfologia geral dos anelídeos. O corpo dos anelídeos é composto por anéis que nós vamos chamar de metâmeros e revestido por celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme. É preenchido por um líquido chamado de fluido celômico, onde se alojam as vísceras do animal. Na ausência de esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo e auxilia na locomoção. Então, observe nesta imagem que a minhoca, ou os anelídeos, ele é um organismo já bastante complexo, inclusive existindo já um órgão de eliminação dos compostos nitrogenados, que é o nefrídeo. E este nefrídeo irá jogar os compostos nitrogenados
principalmente pela pele do animal. Então existe como se fosse porosidades nessa pele, que são os nefrídeos, por onde vai sair, entre aspas, o xixi deste animal. Lembrando que esses compostos nitrogenados podem ser a ureia, a amônia ou a creatinina. E observe também que este animal já apresenta um sistema circulatório um pouco mais complexo, principalmente com vários corações, além de apresentar cordão nervoso, ou seja, apresenta também um sistema nervoso um pouco mais complexo. E o sistema digestório, ele vai ter um começo, que seria a boca, e um fim, que é o ânus. Portanto, nós falamos que é um sistema digestivo completo. Então, os anelídeos são triblásticos, celomados, protostômios com simetria bilateral. Apresentam um corpo segmentado, que é a metameria. Sistema digestivo completo, sem segmentação. Então vai da boca ao ânus de forma relativamente direta. Sistema excretor com nefrídeos bem desenvolvidos, um par por segmento. Trocas gasosas realizadas pela pele, brânquias ou parapódios, dependendo do animal. E ele tem uma grande inovação biológica. Então, em relação ao sistema digestivo, os anelídeos apresentam o sistema digestório completo. Os órgãos digestivos em sequência são boca, papo, moela, intestino e ânus. O alimento fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação varia conforme a espécie, mas pode ser herbívoro, comendo só vegetais, carnívoro à base de carne e hematófago, que é o caso da sanguessuga, que é de sangue. Em relação à respiração, a pele fina e úmida dos anelídeos permite as trocas gasosas com o ambiente, o que caracteriza a respiração cutânea. Os anelídeos aquáticos realizam a respiração branquial. Em relação à reprodução, a reprodução deles pode ser assexuada, que é a menor parte, ou sexuada, que é a sua maior parte. O sistema circulatório e excretor. Os anelídeos possuem sistema circulatório fechado. Isso quer dizer que o sangue corre dentro de vasos. No sangue encontra-se a proteína hemoglobina, porém sem hemácias. O sistema circulatório é composto por dois vasos, um dorsal e outro ventral, além de um conjunto de vasos contráteis, que podem ser comparados aos corações. Possui sistema excretor com um par de órgãos chamado metanefrídeo. Em relação ao sistema nervoso, o sistema nervoso é do tipo ganglionar. É composto por um par de gânglios cerebrais, de onde partem dois cordões nervosos, ventrais, ao longo dos cordões. Há um par de gânglios em cada anel. Em relação à morfologia dos anelídeos, vamos falar um pouco mais sobre a excreção. Então, a excreção das minhocas e dos outros anelídeos é realizada por um par de metanefrídeo. Existe um par de metanefrídeo em cada segmento corporal dos anelídeos. Os nifridióporos são órgãos que eliminam as excreções recolhidas pelos metanefrídeos. Então, se olharmos esta imagem, nós vamos observar que existe aqui os nifrídeos. Esses nifrídeos estão ligados à hemolinfa, que é, entre aspas, o sangue dos anelídeos, onde vai ter a filtragem dessa hemolinfa e a produção dos restos nitrogenados, que será eliminado por esses poros. Esses poros recebem o nome de nefridióporos. Então, nós temos aqui os metanefrídeos ou nefrídeos. Esses metanefrídeos e nefrídeos fazem a filtragem e eliminam para a pele do animal.
Além disso, eles têm mais outras estruturas interessantes, como o prostômio, que é uma projeção musculosa equivalente a um lábio que o animal utiliza para cavar, e tem uma outra estrutura chamada tiflossole. É uma prega longitudinal encontrada na parte superior do intestino, que aumenta a superfície de absorção do alimento. Então, observando esta imagem, nós vamos ter aqui mais uma vez o sistema excretor, onde vai ser eliminado pela pele do animal o seu, entre aspas, xixizinho, e nós temos aqui a tiflossole, que é como se fosse microinvaginações intestinais. Podemos comparar com nossas microvilosidades do intestino. Então, as nossas microvilosidades, nós podemos falar que seriam os tiflossole mais primitivo. Então, estaria relacionado com a absorção de nutrientes. Então, de vez do tecido ser reto, né, o intestino ter células retas, essas células apresentam estruturas como se fossem microvilosidades, onde vão aumentar a área de absorção dos nutrientes. No caso das minhocas ou dos anelídeos, nós chamamos de tiflossole. Na nossa espécie, nós chamamos de microvilosidades intestinais. Nesta imagem, nós temos novamente a representação dos anelídeos. Nós temos os oligoquetas, poucas cerdas, irudíneas, sem cerdas e com ventosas, e os poliquetas com várias cerdas, inclusive os parapódios. Nós temos aqui o esquema geral, mostrando o clitelo, que é a parte de reprodução, e aqui nós temos os órgãos internos. Então aqui nós temos as tiflossole, que é, como falamos, a invaginação intestinal, que aumenta a área de absorção, tornando esse sistema mais eficiente. E o sistema excretor, portanto, ele se dá na pele, com o sistema digestório completo. Então, essa é a morfologia geral dos anelídeos. E vamos agora falar sobre a reprodução geral dos anelídeos. A reprodução é majoritariamente sexuada, sendo as espécies frequentemente hermafroditas, quando falamos das classes dos oligoquetos e irudíneos, e com desenvolvimento direto. Existem, no entanto, formas com sexos separados e desenvolvimento indireto, através de uma larva trocófora, que são larvas marinhas que possuem várias bandas de cílios, e alguns casos de reprodução assexuada por brotamento ou bipartição, no caso das poliquetas. A fecundação de todas é sempre externa. Então, para entendermos melhor essas condições, vamos para um quadro comparativo. Então, as poliquetas, que são as espécies do tipo Nereidas, elas são dioicas. Então vamos aumentar aqui para ficar mais fácil. Elas são dioicas. O que é um ser dioico? São seres que apresentam gêneros diferentes, portanto, indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Quando falamos de fecundação externa, se refere que ela é feita fora do corpo dos indivíduos. Então, por exemplo, no caso das poliquetas, né, são feitos na água. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando falamos de desenvolvimento indireto, se refere a uma larva. Então, se tem uma larva que antecede ao indivíduo adulto. Quando falamos de desenvolvimento direto, significa que do ovo já irá se formar o indivíduo adulto sem ter a larva. Então, de forma comparativa, nós temos as poliquetas, que são dioicos, com fecundação externa, isso é para todos, com desenvolvimento indireto, faz larva. Enquanto que as oligoquetas e as irudíneas, as minhocas e sanguessugas, elas são monóicas, ou seja, hermafroditas. Cada ser possui tanto os órgãos femininos e os masculinos ao mesmo tempo. A fecundação é externa, feita em um casulo, que é produzido pelo clitelo.
As sanguessugas também produzem clitelo, também tem clitelo. Só que esse clitelo não é visível, só é visível no período específico da reprodução. Já no caso da minhoca, não. Esse clitelo ele está sempre visível a qualquer período do ano. O desenvolvimento para os dois é direto, ou seja, fabricam-se os ovos e dos ovos, quando eclode, já eclove um indivíduo semelhante aos pais, sem a presença de larva. Então, olhando aqui rapidamente, nós temos aqui o esquema da fecundação cruzada das minhocas e dos sanguessugas, por exemplo. Então, eles ficam um oposto ao outro. Nessa forma, um passa os espermatozoides para o outro, trocando os seus sêmens. Esse sêmen será conduzido até a região do casulo, onde nesse casulo é que irá ocorrer a fecundação, por isso que é uma fecundação externa. Então, neste casulo, que esse clitério que irá formar, é uma espécie de muco, onde esse muco irá ter os óvulos e os espermatozoides recebidos. Deste casulo, irá se formar os ovos, que serão armazenados dentro do casulo. Esse casulo, portanto, seria vamos dizer que fosse uma semente desses ovinhos. E aí, quando eclode já a minhoquinha ou a sanguessuga formada. No caso de uma fecundação externa, com desenvolvimento indireto, então o que acontece aqui no caso das nereis, né, que são os poliquetas, eles liberam os seus gametas, espermatozoide do macho e o óvulo da mulher na água. E na água é feita a fecundação externa. Desta fecundação, criar-se-á uma espécie de ovo, onde esse ovo irá formar uma larva. Esta larva nós chamamos de larva trocófora. Por quê? Porque ela apresenta cílios. E esses cílios faz com que essa larva possa andar, né, migrar na água, na verdade, nadar, até chegar a um substrato. No substrato, irá se desenvolver um novo indivíduo propriamente dito. Então, desta forma, se dá as fecundações. Organismo dioico, gêneros diferentes, macho e fêmea. Monoico, são hermafroditas. Fecundação externa, fora do corpo do indivíduo. Desenvolvimento indireto, que faz larvas. Desenvolvimento direto, que não faz larvas, ou seja, faz o ovo e direto o indivíduo semelhante aos pais. Qual é a vantagem da reprodução sexual em relação a não sexual, né, a assexual? Então, que na assexual não ocorre as trocas de gametas. Então, ocorre ou por regeneração e por brotamento. E geralmente quem faz esse tipo de situação são os poliquetas, mas não é tão comum assim. Já na reprodução sexual, ocorre troca de gametas. E a vantagem é a maior variabilidade genética. Então, os indivíduos, sempre que possível, preferem fazer uma reprodução do tipo sexual com trocas de gametas, pois aumenta a variabilidade genética da espécie. Nesta imagem, nós temos uma representação da fecundação cruzada. Então, observe que aqui nós temos a cabeça da minhoca e aqui seria a parte final dela. Então, elas ficam de forma opostas, onde um tem aqui a parte masculina, os testículos, produzem o espermatozoide e vai liberar na chamada esparmateca, né, que seria um receptáculo dos espermatozoides. Uma vai fazer isso e a outra também vai fazer. Então aqui está o sistema reprodutivo masculino, vai liberar os espermatozoides na esparmateca da outra minhoca. Aí essas duas minhocas vão se soltar, o clitelo irá produzir um muco, onde irá pegar o espermatozoide e o óvulo e irá fecundar os dois aqui na região do clitelo. Feito isso, esse clitelo vai formar um casulo. Deste casulo, ele vai começar a ter aqui dentro o espermatozoide e óvulo. Ocorre a fecundação. As minhocas começam a movimentar-se
para trás, expulsando o casulo pela frente do animal. Então, ela, quando sai da cópula, ela vai para trás, e aí, conforme vai atritando com o chão, esse casulo vai sendo trazido para frente, até sair e ficar o casulo no meio ambiente. Ficando no meio ambiente, esse casulo cheio de ovos irá fazer a maturação e formará as novas minhoquinhas. Então, o casulo é deixado no solo e protegerá os óvulos fecundados, enquanto se desenvolve, sem qualquer supervisão dos pais. O desenvolvimento dos filhotes no casulo pode durar de 2 semanas até 3 meses, dependendo da espécie. Quando saírem de lá, os filhotes já têm um corpo adulto, então já não passa pela larva. Por isso que é um desenvolvimento direto. Então, de forma geral, os anelídeos são muito importantes dentro da ecologia. Eles participam da adubação do solo, na aeração, que seria a formação de ar dentro do solo, pode servir como fonte de alimentação, pesca, na área medicinal, como as sanguessugas, por exemplo, são indicadores de poluição, então, ou seja, são principalmente os oligoquetos e tubifex, né, de água doce, que aumentam de número em meios poluídos de matéria orgânica. Então, se observa-se muitos desses animais no ambiente aquático, provavelmente são indicadores de que está poluído aquela região. E em relação às minhocas propriamente dita. Então, as minhocas vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal, matéria orgânica abundante e muita umidade. Elas são reconhecidas pela sua importância no solo, pois cavam túneis e galerias que permitem a penetração do ar e da água na terra. Isso facilita o desenvolvimento das raízes das plantas. Além de ingerirem material orgânico do solo, também eliminam as fezes, contribuindo para a fertilidade com a produção do humus. Então, especificamente, as minhocas auxiliam na decomposição, se alimentando de restos de vegetais, por exemplo, que caíram, fazem a fertilização do solo, a oxigenação das raízes das plantas, escavação de túneis no solo. Então, de dia elas ficam cavando túneis e à noite, geralmente, elas têm uma vida mais para acasalamento e alimentação. E aqui do lado nós temos uma representação dessa funcionalidade, né, da vida dentro da terra, como são importantes para fazer essas galerias onde o ar e a água conseguem entrar no solo e deixar esse solo mais fértil. E damos assim por encerrado nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!